Olá, pessoal. Pessoal, a aula de hoje vai ser sobre resolução de exercícios do módulo 5, tá? Medida de dispersão, página 54, ok? Pessoal, texto para as questões de 1 a 3. Uma pessoa ao fazer uma pesquisa com alguns alunos de um curso, coletou as idades dos entrevistados e organizou esses dados em um gráfico. Então, olha aqui, ó, o gráfico mostra, na horizontal eu tenho as idades e na vertical eu tenho a frequência, ou seja, o número de pessoas que têm 12 anos, 18. Pessoas que têm 15 anos, 12. Pessoas que têm 21 anos, 9. Na questão número 1, o cara pergunta qual é a idade média em anos dos entrevistados. Pessoal, e tem 3 perguntas. A primeira, então, é a média. A questão 2 pergunta a variância das idades dos entrevistados. E a questão número 3 pergunta o desvio padrão. Ou seja, as 3 questões estão relacionadas. Então, vamos lá, ó, resolvendo aqui. Então, gente, para responder a primeira pergunta, ele quer a média. Então, isso é uma média ponderada. Por quê? Eu tenho uma frequência aqui. Então, na número 1, eu preciso calcular a média. Para calcular a média, então, eu tenho que somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Só que a idade 12 anos, ela acontece 18 vezes. Então, eu tenho que pegar 12 e multiplicar por 18. Mais. A segunda idade, que é de 15, acontece 12 vezes. E a idade, que é de 21, ocorre 9 vezes. Certo? Aqui eu tenho que dividir, então, pela soma dos pesos, das frequências. Então, 18, 12 e 9. Certo, pessoal? Agora, vamos fazer a continha ali, então. O 12 vezes 8, 180, 216, né? Então, aqui eu tenho 216. 15 vezes 12, 180. Mais 21 vezes 9. 9 vezes 20, 180. 180 com 9, 189. Então, tá. Dividido por aqui 30, 39. Beleza. Pessoal, somando isso aqui, eu tenho aqui, ó, 180, 180, 360, 560, 576, 585. Então, eu tenho 585 para dividir por 39, ok? E isso aqui vai dar, por 39, vai dar 15, né? Porque 40 vezes 15 dá 600. Então, a média é igual a 15. Então, gente, resposta letra D. Então, essa aqui tá fácil. Então, a média de todas elas, então, a resposta aqui, letra D. A questão número 2, então, ele pergunta a variância das idades, né? Então, para calcular a 2, a gente precisa só calcular a variância. Aí, lembrando que a variância, a fórmula dela é a variância é igual à média dos quadrados das diferenças entre cada elemento menos a média. Então, vamos lá. Eu tenho que pegar a idade. A primeira idade é 12. Então, eu pego 12 e tiro a média, que é 15. Só que isso aqui eu tenho que elevar ao quadrado, para que o resultado não seja negativo. Só que esse 12, que é a idade 12, acontece 18 vezes. Então, eu tenho que multiplicar por 18. Mais a próxima idade, 15. Esse 15 menos 15 elevado ao quadrado, multiplicado pela frequência. A frequência dele é 12. Tá aqui. Mais. Agora, eu vou pegar e o próximo elemento. O próximo elemento vai ser quem? É o 21 menos a média, que é 15, o resultado elevado ao quadrado, multiplicado por 9. Tudo isso eu tenho que dividir agora pela soma dos pesos. Então, eu vou dividir por 18, mais 12, mais 9. Ok?
Pessoal, agora vamos precisar fazer essas continhas aqui. Então, o que acontece? A gente tem aqui o quê? Ó, o 12 menos 15 dá menos 3. Menos 3 quadrado dá 9. 9 vezes 18 dá 162. Mais o 15 menos 15 dá 0. 0 ao quadrado é 0. Multiplicado por 12. Então, isso aqui zerou. Mais o 21 menos 15 vai dar mais 6. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 9, 324. 324. Só que agora eu tenho 324 para dividir por 39. Ok? Então, pessoal, agora, somando aqui, o que a gente tem? A gente tem 486 para dividir por 39. Isso aqui vai dar 12,46. Tá certo, pessoal? Então, o 486 por 39, 12,46. Tá. Agora, na questão 3, o cara pergunta o desvio padrão das idades em anos dos entrevistados. Tá. A questão 3, então, o desvio padrão. A gente sabe que o desvio padrão tem que ser a raiz quadrada da variância, certo? Com isso, o nosso desvio padrão é a raiz quadrada de 12,46. Na questão, pessoal, está indicado dessa forma. O cara não resolveu. Então, desvio padrão, raiz quadrada de 12,46. Certo? Então, pessoal, esse é o procedimento. Se o cara perguntar só quem é o desvio padrão, de toda forma, eu preciso calcular a média, na sequência, a variância, e para terminar, a gente calcula a raiz quadrada da variância e encontra o desvio padrão. Ok? Então é isso aí, pessoal. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Então, pessoal, aqui, ó, a equipe campeã é aquela em que o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio de prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova, ou seja, a equipe campeã vai ser aquela que está mais próxima desses 45 minutos. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Então ele forneceu a média de cada equipe, no caso 45 para todas. A moda de cada equipe, por exemplo, a equipe 1 tem moda 40, significa que o tempo que mais repetiu para ela foi 40. A equipe 2, 41. A equipe 3, 44. A equipe 5, 44. E a equipe 4, 44, né? E a equipe 5, 47. Já o desvio padrão mostra o quão regular foi cada equipe. Então é o seguinte, a gente sabe que quanto menor o desvio padrão, mais regular é. Ou seja, mais próximo da média os elementos desse conjunto está. Então olha o que acontece. O que acontece? Eu pego aqui, ó, quem tem o menor desvio padrão das 5 equipes é a equipe 3. Então, a equipe mais regular seria a equipe 3. Aí ele perguntando, utilizando os dados estatísticos do quadro, a campeã foi a equipe, no caso tem que ser a equipe 3, porque foi a equipe que mais se aproximou da média fornecida de 45. Ok, pessoal? Então, resposta, letra C. Questão 5. Pessoal, a questão 5, o cara fala assim. O quadro a seguir mostra o número de gols marcados em cada uma das partidas do Grupo do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo de 2014. Então, ó, Brasil e Croácia 4, México e Camarões 1, Brasil e México 0, Croácia e Camarões 4, Camarões e Brasil 5, Croácia e México 4. O desvio médio de gols marcados por partida nos jogos desse grupo foi de aproximadamente... Pessoal, então o que a gente precisa pensar aqui? Ele quer saber o desvio médio. Então, vamos lá. Questão número 5. Para calcular o desvio médio, eu tenho que lembrar da fórmula. Então, o cara quer o desvio
médio. O desvio médio é a média das diferenças entre cada elemento e a média. Então, o desvio médio, ele tem que ser calculado fazendo quem? Ó, o elemento x1 menos a média e módulo, mais o elemento x2 menos a média e módulo. E assim sucessivamente até chegar no último elemento, no xn menos a média, isso aqui em módulo. Depois que a gente soma todas essas diferenças, a gente divide pela quantidade. Então, para calcular o desvio médio, eu preciso inicialmente de quem? Da média. Então, vamos calcular a média. Certo? Então, primeiro, vamos na média. A média, então, eu vou ter que somar todos os elementos e dividir pela quantidade. Então, ó, ele está falando na média de gols, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular quantos gols foram feitos nessas partidas. Então, Brasil e Croácia, 4. México e Camarões, 1. Brasil e México, 0. Croácia e Camarões, 4. Depois, Camarões e Brasil, 5. Croácia e México, 4. Então, foram disputadas 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas. Então, tem que dividir por 6, certo? Para encontrar a média. Tá, com isso eu tenho que, ó, 4 mais 1, 5, 9, 9 com 9, 18. E 18 para dividir por 6, isso vai dar 3. Então, a nossa média é 3. Se a média é 3, agora eu consigo calcular o desvio médio, certo? Então, o desvio médio é aplicar essa fórmula, então, aqui. Vamos lá. Eu vou pegar agora cada elemento. Então, o primeiro elemento é 4, certo? Menos a média, que é 3, em módulo. Mais o segundo elemento, que é 1, menos a média, e módulo. Terceiro elemento, 0, menos a média, que é 3, em módulo. Quarto elemento, 4. Então, é 4 menos a média, que é 3, em módulo. Tá, eu tenho 2, 4. Eu poderia multiplicar isso por 2? Posso. Ou se não, como é só 2 elementos que estão faltando, eu posso continuar aqui, ó, e colocar 1 por 1. Falta o 5. 5 menos a média em módulo, mais o último elemento, que é 4 menos a média em módulo. Tudo isso dividido por 6, ok? Então, pessoal, o desvio médio agora é só fazer agora as diferenças e calcular o módulo. Com isso, eu tenho que o desvio médio é igual. Tá. 4 menos 3 vai dar 1, módulo de 1 é 1. 1 menos 3 menos 2, módulo de menos 2 mais 2. 0 menos 3 dá menos 3, em módulo mais 3. 4 menos 3 é 1, então o módulo também é 1. 5 menos 3 dá 2, então módulo 2. 4 menos 3 dá 1, módulo 1, dividido por 6. Pessoal, agora somando aqui, então eu tenho 1 com 2, 3, 6, 7, 9, 10. Então vai ficar 10 para dividir por 6. 10 dividido por 6, isso vai dar aproximadamente 1,7, certo? Então, na questão lá, a resposta está aproximada para 1,7. Resposta letra C. Então, a resposta, letra C. Pessoal, então, pediu o desvio médio, o que a gente faz no desvio médio? Calcula primeiro a média, depois a gente pega cada elemento menos a média em módulo, soma todas as diferenças e divide, né? Divide, então, pelo número de elementos. Ok? Questão 6. Do Enem também, pessoal. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. No quadro a seguir, são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Aqui tem a tabela, beleza. O candidato com pontuação mais regular, portanto, mais bem
classificado no concurso é... Pessoal, então o que acontece aqui? Ó? Primeira coisa, ele tem as notas por disciplinas e tem a média. Para ser aprovado, o cara tem que ter média igual ou superior a 14. Todos os dois têm 15, então todos os dois foram aprovados. Só que em caso de empate, o desempate vai ser a favor do candidato que tiver a pontuação mais regular. Quem mostra o que é mais regular é o desvio padrão. Então, quem tem o menor desvio padrão? O Marco. Então, ele é o cara que vai ser mais bem classificado. Então, resposta, letra B. Marco, pois obteve o menor desvio padrão. Ok? Então, pessoal, lembra disso. Quando eu tenho que verificar qual sequência é mais regular, aquela que tem o menor desvio padrão vai ser sempre a mais regular. Então, como o Marco tem o menor desvio padrão, ele foi o cara mais bem classificado. Letra B. Ok? Pessoal, essa questão aqui, ó, o cara mostra o seguinte. O gráfico a seguir indica a massa de um grupo de objetos, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho aqui, na horizontal, eu tenho a massa, na vertical, eu vou ter o número de objetos, tá bom? Aí o cara fala assim, acrescentando-se ao grupo N objetos de massa 4 kg, sabe-se que a média não se altera, mas o desvio padrão se reduz à metade do que era. Assim, é correto afirmar que N é igual a... Então, pessoal, eu consigo pegar a situação inicial e calcular qual que é a sua média, certo? Então, vamos aqui para o quadro. Só um minuto. Pessoal, então, inicialmente, a gente vai calcular qual que é o desvio padrão inicial, certo? Então, desvio padrão inicial. Para calcular o desvio padrão inicial, a gente vai precisar primeiro calcular a média. Então, eu preciso calcular qual que é a média da massa desses objetos, certo? Então, de acordo com o texto, ele fala o seguinte, eu tenho 2 objetos com massa 3. Então, eu coloco a massa primeiro, que é 3, e multiplico por 2, que é o número de objetos. Depois eu tenho 3 objetos com massa 4. Então, massa 4, objetos 3. E por fim, eu tenho com massa 6 um único elemento. Então, eu vou pegar a massa 6, vou multiplicar por 1. Para lembrar por quê? Isso é uma média ponderada. Vou ter que dividir por 2, mais 3, mais 1. Então, com isso, a gente tem 3 vezes 2, 6. Não é isso? Eu vou... Como eu tenho que calcular outros desvios de lá, eu vou colocar embaixo aqui, então. Eu tenho, então, que essa média vai ser igual a 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. E 6. Isso tudo dividido por 6. Então, a gente tem 24. E dividido por 6. Isso vai dar 4. Então, quer dizer que a média desses objetos é 4. Agora, se eu tenho a média, eu posso calcular a variância. A variância aqui, então, vai ser cada elemento menos a média elevado ao quadrado dividido pela quantidade de elementos. Como é o seguinte, só que tem que ser a variância das massas. Então, ó, eu tenho que o primeiro tem massa 3, pego menos a média, elevo ao quadrado, mas multiplico pelo número de elementos que eu tenho. Eu tenho 2. Mais, o próximo tem massa 4, 4 menos 4 ao quadrado. Eu tenho 3 elementos com essa massa. Mais, o último tem massa 6. Então, é 6 menos a média elevado ao quadrado. Isso tudo aqui dividido também, de novo, pela quantidade de elementos, que no caso, então, tem que ser o 2, o 3 e aqui tem 1. Apenas 1. Então, vamos dividir por 6. Com isso, a variância é igual. A gente tem aqui, então, que o 3 menos 4 dá menos 1 ao quadrado dá mais 1, vezes 2, 2. Mais 4 menos 4 é 0, então esse aqui desapareceu. 6 menos 4 vai dar 2, né? 2 ao quadrado, 4. Então aqui fica 4. E aí a gente vai dividir isso aqui por 6. Então, 6 sobre 6, isso é igual a 1. Então, a variância é 1. Se a variância é 1, isso implica que o desvio padrão
o desvio padrão é a raiz quadrada de 1. Então, o nosso desvio padrão é a raiz quadrada de 1, que é 1. Certo? Só que ele fala uma coisa. Ele vai acrescentar N objetos. Então, o que acontece agora? Após o acréscimo de N objetos, temos. Então, vamos ver o que ele fala. Ó, no texto, ele diz assim: acrescentando-se ao grupo N objetos de massa 4 kg, sabe-se que a média não se altera. Então, quer dizer que ele já afirmou que a média é 4. E realmente é verdade, né? Se eu tenho média 4, eu coloco N objetos de massa 4, vai continuar dando média 4, certo? Sabe-se que a média não se altera, mas o desvio padrão se reduz à metade do que era. Pessoal, agora, então, o que acontece na questão? Ele diz, então, que o desvio padrão da segunda situação, o desvio padrão da segunda situação, vou chamar de 2, vai ser igual à metade do desvio padrão da primeira. Então, com isso, a gente tem que o desvio padrão da segunda parte é igual a 1 sobre 2. Só que o detalhe é assim, como é que a gente calcula desvio padrão? Não é fazendo a raiz quadrada da variância? Então, o que a gente tem? Se eu pegar agora aqui, ó, como é que a gente vai calcular a variância? Então, se eu pegar aqui a variância, isso aqui tem que ser igual a quem? A meio, que é o desvio padrão, elevado ao quadrado. Então, lembra disso. Para achar o desvio padrão, eu extraio a raiz quadrada da variância. Mas se eu tenho o desvio padrão, para encontrar a variância, eu posso elevar ele ao quadrado. Então, a gente vai ter a situação agora que a variância da segunda parte, ela seria igual, então, a 1 quarto. Agora, como é que foi calculado essa variância? Então, o cara fala aqui o seguinte, que ele acrescenta N objetos nessa sequência. Só que esses N objetos, todos eles têm massa 4. Então, ele fala assim, ó, acrescentando-se ao grupo N objetos de massa 4. Então, pessoal, vamos lá. Vamos calcular de novo a variância. Elemento 3, ó, com massa 3, então eu vou pegar 3 menos a média, que é 4, porque ele falou que não alterou a média, eleva ao quadrado e multiplico pelo número de elementos. Continua sendo 2. Mas, agora, olha aqui, com massa 4, 4 menos a média ao quadrado, que multiplica. Quantos objetos? Quando ele acrescentou N objetos de massa 4, o que acontece? Eu passei a ter, eu tinha 3 elementos de massa 4, agora eu tenho N mais 3 objetos. Mas, aí o que acontece? Com o próximo, eu tenho 6 menos 4, a massa 6, menos a média, que é 4. Isso elevado ao quadrado, multiplicado por 1. Tudo isso dividido pela quantidade de elementos. Só que a gente sabe uma coisa, eu já tinha 6 elementos, agora eu tenho 6 mais N. Isso é igual a 1 quarto. Pessoal, resolvendo aqui eu tenho 4 menos 3 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado é mais 1, vezes 2, 2. Certo? Depois, 4 menos 4 é 0. Então, essa expressão toda vai zerar. Sobrou 6 menos 4, 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, a gente vai ter aqui mais 4 sobre 6 mais N. Isso tudo aqui tem que ser igual a 1 quarto. Agora, ó, resolvendo isso aqui, a gente tem aqui, ó, 1 vezes 6 dá 6, então 6 mais N. Isso é igual. 4 vezes 2, 8. Certo? 4 vezes 2. No caso, a gente poderia ter somado, né? Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4 vai dar 16, né? Então, vai ficar 8 mais 16. Com isso, eu tenho que N tem que ser igual a 24 menos 6. N igual a 18. Certo? Então, pessoal, se quiser somar primeiro o 2 mais 4, pode. Mas também pode multiplicar igual eu fiz aqui agora. Né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Então, quer dizer que eu tenho 8 com 16, 24. Menos 6, N igual a 18.
Então, de acordo com a pergunta, assim, é correto afirmar que N é. Então, quantos objetos ele acrescentou? 18. E 18 representa a letra A. Certo, pessoal? Então é isso aí. Pessoal, próxima questão. Na questão 3 proposto, fala o seguinte. A tabela mostra uma série de um indicador econômico de um país em bilhões de dólares, nos primeiros 4 meses de 2016. Então ele deu janeiro 21, fevereiro 24, março 20, abril 23. E ele pergunta, calcule o desvio médio dessa série. Pessoal, então vamos lá. Como a gente precisa calcular o desvio médio, então a primeira coisa é calcular a média. Somei os 4 valores, dividir por 4, ok? Então, 21 mais 24 mais 20 mais 23 dividido por 4. Isso vai dar, então, 88 sobre 4, média 22. Para calcular o desvio médio, então, agora é só a gente pegar cada elemento menos a média. Então, 21 menos 22, 24 menos 22, 20 menos 22 e 23 menos 22. E dividir por 4. Certo? Então, aqui vai dar menos 1, em módulo dá mais 1. 24 menos 22 dá 2, módulo 2. 20 menos 22 dá menos 2, módulo 2. E 23 menos 22, módulo 1. Somando aqui, a gente vai ter 3, 5, 6, 6 por 4, 1,5. Então, pessoal, o desvio médio é só isso, tá bom? E para terminar, eu coloquei essa questão aqui, que geralmente muitas pessoas ficam com dúvida. Então, essa questão é do Enem. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão das informações de uma safra de talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados. E o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 quilos por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessa produção em sacas de 60 quilos por hectare. Então ele já deixa claro que um hectare tem 10 mil metros quadrados. A variância das produções dos talhões expressa em sacas por hectare quadrado é... Então ele já coloca a unidade ao quadrado porque a variância a gente tem que elevar ao quadrado. Então a unidade também fica elevada. Então, pessoal, ó, desvio padrão, 90 quilos por 30 mil metros quadrados. Por quê? Um talhão tem 30 mil metros quadrados. Se eu dividir por 3, numerador e denominador, eu tenho 30 sobre 10 mil metros quadrados, que é um hectare. Só que 30 representa o que da saca? A saca é de 60, então 30 é metade. Então eu posso falar que é meia saca por hectare. Agora, gente, para encontrar a variância, se esse é o desvio padrão, é só a gente levar ao quadrado. Então, logo, a variância pedida é meia saca por hectare ao quadrado, vai dar 1/4 de saca por hectare ao quadrado. Se a gente dividir 1 por 4, por isso que dá 0,25 saca por hectare quadrado. Ok, pessoal? Pessoal, obrigado. Até a próxima, tá bom? Tchau.